pergunta que eu tenho para você hoje é: você sabe em que fase da sua vida você tá? Se você tá, tipo, no deserto, lutando lutas, né? Ou você já venceu essas lutas e hoje você tá com seu prêmio na mão e dizendo, eu venci. Ou você tá num lugar onde você tem se escondido das lutas. Essa é a pergunta que eu te faço hoje para que você possa refletir por que eu tô fazendo essa pergunta hoje. Hoje a gente vê muitas pessoas falando na questão da solitude, né? Que é necessário, que é bom e é realmente bom. A solitude é um lugar de encontro pessoal. A solitude é um lugar onde você pode silenciar todas as vozes externas e se encontrar dentro do seu próprio silêncio. É uma fase sensacional. Quando eu fui colocado nesse lugar de solitude, eu digo colocada porque a minha solitude, primeiramente, à primeira vista, ela foi forçada realmente. Eu desejava naquele momento sair de toda aquela situação que eu estava vivendo, apesar que era um caos. Mas a vida muitas vezes tira coisas e pessoas de você para que você possa simplesmente evoluir. Tudo que é colocado na nossa vida, tudo que é tirado da nossa vida, todas as pessoas que passam pela nossa vida, toda a situação que a gente passa nessa vida é um passaporte para nosso próprio crescimento. E muitas vezes pessoas são tiradas, pessoas são colocadas, situações aparecem na nossa vida com esse intuito de, único e exclusivamente, da gente crescer. Nesse momento onde eu estava passando situações, isso é um relato pessoal meu, gente, é uma experiência minha, que eu tô aqui passando para vocês. Eu precisava passar por esse estado de solitude. E eu entrei, né, como diz a história, de gaiata no navio. E assim, quando tudo começou, foi tudo muito diferente de tudo que eu já tinha vivido, de todas as experiências. Mas o Espírito Santo, ele foi me moldando aquela situação. Eu fui diminuindo e aquilo que eu preciso viver, todas as experiências, no meu período de solitude, ela foi se encaixando, se aconchegando e tudo foi ficando bom. Passou do estado de agonia para o estado de paz e tudo foi ficando muito bom. Só que há um problema dentro dessa situação. O problema é que, muitas vezes, quando você está numa situação, num momento de solitude, ou forçado ou não forçado, porque você escolheu, muitas vezes esse momento ele se torna tão confortável que você não consegue evoluir. Você simplesmente estagna ali naquele lugar. Você estagna ali naquele momento. Você não vai para trás, também você não vai para frente. Você está estagnado. Por que acontece? O que é estagnação no momento de solitude? A estagnação no momento de solitude é quando você não consegue ver, você não consegue evoluir, porque você usa a sua solitude como escudo das suas dores, das suas feridas. Você entrou naquele estado de solitude para que você fosse curado, para que você conseguisse ouvir as vozes internas suas, para que você conseguisse conhecer, se conhecer. E para que você observasse que aquela vida que antes você estava vivendo, que era um caos, não é a sua vida. Não era a sua vida. Mas no momento que você observa, que você vê, e que tudo faz sentido ali, existem muitas pessoas que entram num estado de estagnação, porque é confortável. Porque é confortável. Você não enfrentar lutas é confortável. Quem é que quer enfrentar lutas? Ninguém. Nós não queremos enfrentar lutas. Mas o crescimento ele só vem na dor. O crescimento ele só vem nas lutas, quando você luta as suas lutas com as suas armas. E muitas vezes num momento de solitude, você entra num estado de estagnação. Porque você começa a se esconder. Ao invés de se mostrar, de se colocar para a vida, você começa a se esconder naquele estado de solitude.
E o que é desfavorável é que você pensa que você está curado daquilo que antes te fez entrar naquelas lutas, sejam dores, decepções, rejeições, feridas emocionais, términos, seja o que for. Houve alguma coisa que te impulsionou a entrar naquele estado de solitude. E essa mesma coisa é que vai te tirar em algum momento daquele estado de solitude quando você tiver consciência de que você já sabe lidar com tudo aquilo que antes você enfrentou, mas que agora você já está curada. Só que existe este momento onde você inverte os papéis e você deixa de lutar as suas lutas e ir para a luta, porque a solitude não é um estado onde você vai para se esconder das suas dores. É um estado onde você vai trabalhar as suas dores naquela situação. Só que em silêncio, só com você, só com seu estado de consciência. E eu sei que muita gente, como eu, passou e tem passado por isso. E eu não vejo muitas pessoas falarem sobre isso. Eu vejo muitas pessoas falarem sobre o bom, o estado, o maravilhoso que é a solitude. E de fato é. É um lugar maravilhoso para se estar. Em algum momento da sua vida você vai precisar passar por isso. Porque quando você, fugindo um pouquinho aqui, quando você não silencia as vozes externas, é como se você empobrecesse a sua mente. Você não consegue se escutar, você não consegue se conhecer, você não consegue expandir a sua consciência, você não consegue se ouvir. Quantas pessoas hoje têm que, se a gente perguntar algo tão simples como o que é que você gosta, as pessoas não vão saber te responder, porque elas não se conhecem. Quantas pessoas a gente perguntar assim, quais são os pensamentos que você está aí na sua cabeça agora? Você consegue? As pessoas vão dizer, não sei, não sei. Porque não se conhece, porque não silencia, porque não para se conhecer. E a solitude, ela vem para esse momento, para que você expanda a sua mente, para que você se escute, para que você se ouça, para que você se cure. É um momento de terapia você com você. Mas existe este lugar dentro da solitude que é o lugar de estagnação. E como você reconhece se você está evoluindo, se você está no lugar de estagnação? É quando você se coloca para a vida, quando você se coloca para o jogo da vida. Eu já fui muito magoada emocionalmente, sofri rejeições, abandono, de diversas formas, e de diversos âmbitos na minha área, de áreas na minha vida, emocional, sentimental, profissional, muitas coisas. E quando uma situação pessoal veio para mim, que eu muito queria, eu não consegui lidar com essa situação, eu percebi que eu estava repetindo um ciclo na minha vida. Eu percebi que o momento da solitude que eu estava era de estagnação. Eu não consegui lidar, eu paralisei com a situação. Olha como é que acontece. Uma situação que eu tanto queria, eu não consegui lidar com essa situação. Porque estados antes, eu achava que eu estava me curando, eu achava que tudo aquilo que eu tinha sofrido de rejeição, abandono, eu estava curada, eu sabia lidar. Se acontecesse algo comigo para frente, eu sabia lidar com aquela situação. Não, eu não ia saber lidar com aquela situação, porque eu simplesmente estava fugindo das minhas dores, eu estava fugindo da vida, eu não estava dando, a minha cara para a tapa. Eu não estava me colocando para a vida. E você só vai ser curado dentro do período da sua solitude se você se colocar para a vida. Não é que você vai sair por aí com arma em punho. Não, venha que eu preciso lutar, eu preciso me curar, não. Mas você vai se observar, você vai se atentar, você não vai se acomodar. Você não vai se esconder as suas dores. Porque realmente, de fato, gente, a gente só vai se curar
A gente só se cura quando a gente se coloca para a vida, quando a gente se coloca cara a cara com as nossas dores, quando a gente toma consciência daquilo que nos magoou antes, daquilo que nos feriu, daquilo que nos tirou do eixo, daquilo que fez a gente entrar nesse estado de solitude. Se não for assim, você vai se estagnar e você vai achar que você está abafando, como diz a história, que você está curado, curada, e você não está, você simplesmente está num estado de estagnação. Eu estava no meu lugar secreto, um lugar que ninguém tirava a minha paz, um lugar que nada podia tirar a minha paz, porque na realidade eu estava escondida no secreto da solitude. Eu não estava enfrentando as minhas dores, eu estava colocando as minhas dores para debaixo do tapete, porque era muito cômodo, era muito bom, era muito confortável estar ali naquele lugar. Nada me enfrentava, nada doía. E se nada te enfrenta, você não cresce. Se você não tem dores, você não cresce. E aí é que está o problema. Se você não cresce, você não está apto a viver o sobrenatural de Deus para você nessa vida. E essa é a intenção desse vídeo. Essa é a intenção. É você refletir, se colocar em que lugar da solitude eu estou, em que patamar da minha solitude eu estou. Eu estou vencendo, eu estou crescendo, eu já venci ou eu estou estagnada? Eu estou confortável nessa situação de solitude, onde eu escondo as minhas dores, não quero enfrentar, eu também não cresço, não regrido, mas também não evoluo. Eu estou estagnada, parada. E você precisa observar isso. Porque vai chegar um momento da sua vida, como chegou o meu, que você passou alguns anos nesse estado de solitude, achando que você estava curado. E quando o momento de você viver o extraordinário de Deus na sua vida, você não vai viver. Porque de fato você não estava curada. Você simplesmente estava escondido no secreto da solitude. Eu digo escondido no secreto porque para mim era muito maravilhoso estar ali naquele lugar. Onde nada eu não era confrontada, onde nada, vamos dizer assim, não me magoava, o que antes me magoava, agora eu estava protegida. Mas protegida por quem e por quê? Não adianta você estar protegida se você não evolui, se você não cresce, se você não dá o próximo passo, para que você viva as coisas extraordinárias que você quer para você. Você não tem sonhos? Você não tem desejos? Você não quer viver coisas extraordinárias? Então dê a sua cara a tapa. Se mantenha no seu lugar de solitude, que é maravilhoso, extraordinário, mas cresça, se coloque para a vida. Aquilo que antes te confrontava, que te magoava, que fazia você se colocar num estado de tristeza, você precisa enfrentar isso. E você só vai enfrentar isso quando você se coloca para a vida. Quando as situações elas chegam para você e você enfrenta. E não você, a situação chega e você vai e fecha a porta e diz, não, depois eu resolvo. Inconscientemente você faz isso. E aí no momento exato, no momento que chega para você, coisas extraordinárias você não sabe lidar. Porque simplesmente você não evoluiu, você estagnou, você paralisou. Entende? Eu não vejo muita gente falar sobre isso e Deus tocou no meu coração para falar sobre isso, porque coisas que eu vivi e que tiraram de mim oportunidades que eu poderia estar vivendo. E eu não vivi naquele momento porque o lugar que eu estava, a fase que eu estava na minha solitude não era de crescimento, não era de regressão, era de estagnação. Então, gente, esse é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha ajudado muito vocês aí do outro lado. E eu espero vocês para o próximo vídeo. Lembrando que nós temos vídeos aqui dia de segunda, quarta e sexta. Hoje o vídeo ele saiu um pouco mais tarde, mas geralmente às 6 horas da manhã o nosso vídeo já está postado. Mas o que vale é o que a gente tem para levar para vocês, certo? O que vale
vale a interação, o que vale é o crescimento, o que vale é a evolução. Então, beijo e até a próxima.